Salvete, latiners, latinetes, latineiros, esse é mais um Roma é uma fanfic. E hoje eu trouxe ele, o nosso convidado especial. Ele é doutor e mestre em linguística pelo programa de pós-graduação em linguística da UFPB, especialista em língua portuguesa e literatura brasileira e africana de língua portuguesa e graduado em letras pela Universidade Regional do Cariri, URCA, que inclusive ele é professor de lá, já me chamou para participar de vários vídeos dele no canal do YouTube, e hoje eu estou retribuindo, de certa maneira, a divulgação que ele sempre faz, e eu vou deixar de suspense, ó, com vocês, Adílio Souza! Salve, saudades. Boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que possam ouvir esse podcast. É uma honra para mim estar aqui contigo. Já te acompanho desde a primeira vez que eu conheci o seu Instagram, que eu me apaixonei pelos seus memes, pelo seu jeito engraçado de ensinar latim. E eu acho até que você acabou provando que estudar latim é muito mais suave do que estudar aquela gramática pesada. Então, é isso. Muito obrigada. E, olha, eu trouxe, porque eu e o Tony, a gente fica dizendo que você é o Nick Fury dos latinistas. Porque, para quem não acompanha o MCU, o Nick, ele é o cara que recruta os heróis para a iniciativa Vingadores. E o Adílio sai recrutando os latinistas para todo mundo se juntar para o grupo de latinistas do Instagram, do Telegram, né? E, assim, é um paradoxo, né? Porque a nossa comunidade, né, de estudos clássicos é uma comunidade assim pequena e ao mesmo tempo grande, né? Pequena porque tem pouca gente, né? Assim, menos do que deveria ter, e muita porque nem todo mundo se conhece, e você, de certa maneira, faz essa ponte, né? O que é muito legal. Foi uma ideia assim que eu tive, na verdade foi quase uma brincadeira. Quando eu pensei em criar o grupo do WhatsApp e do Telegram, eu pensei, não, eu estou seguindo a Bárbara, estou seguindo aqui a Isadora, o Tony, Daniel. Eu vou convidar alguns para a gente fazer um grupinho, para a gente bater um papo, pensar em alguma coisa. E aí a gente começou a convidar outras pessoas, isso tomou mais corpo. Eu não tenho exatamente agora o cálculo, mas eu acredito que a gente já tem cerca de 50 participantes ali no WhatsApp. Eu acho que é isso mesmo. E no Telegram a gente também tem uma quantidade considerável de participantes. Então está sendo muito interessante porque a gente encontrou pessoas de variados lugares. Por exemplo, acabei de olhar aqui, ó. Na verdade, no WhatsApp são 57 pessoas. Então, assim, são estudiosos de latim, de grego, de literatura, de estudos clássicos, que vão desde regiões mais próximas à nossa aqui, Fortaleza, eu sou aqui de Juazeiro do Norte, e pessoas até do Amazonas, pessoas do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito bacana esse contato com pessoas interessadas em estudar. Sim, sim. Olha, só gente boa nesse grupo. Além de mim, é claro, Adílio, a gente tem a Bárbara, do Cala a Boca Bárbara, o Matheus, o Auro Mediócritas, o Edu, do Três Vias, o Ias. Gente, só a elite. Só falta esse corpo martiano. Logo, logo ele vai estar no nosso grupo também. Mas, agora, indo para o nosso assunto, né? Porque eu não pude deixar de falar desse grupo animadíssimo que a gente tem. Eu tive a honra, a felicidade de participar de uma aula sua lá na URCA, né? De uma aula de literatura latina. A gente falou de satírico, foi muito legal. E assim, eu me senti honrada de estar ministrando, de certa maneira, uma turma voltada para uma área que eu gosto, né? E é aquela coisa, né? EAD. A EAD é um assunto, um problema que a gente tem, principalmente no latim e na literatura, né, que, de certa maneira, nós, professores, né, nós não nos preparamos para isso, né, a gente não, na nossa licenciatura, a gente não se formou, né, para dar aula na internet, a gente se formou para dar aula ali no quadro, na sala de aula. Então, essa situação emergencial nos forçou a ter que nos reinventar e criar ferramentas atrativas para a aula, né, e você, que é professor, e tá ali, né, vivendo tudo isso, eu queria que você falasse um pouco mais sobre.
Bem, a primeira coisa que eu posso dizer é que, como a gente não estava preparado para nada disso, para muitos professores foi algo que ele teve que se reinventar. Por exemplo, eu sou uma pessoa, um professor de latim que não gosto de slides. Eu não gosto. E aí eu digo por quê? Porque eu estava habituado no meu ensino, e aonde eu trabalhava, na cidade de Campos Sales, e hoje eu estou em Missão Velha, lá a lousa é aquela lousinha branca, que a gente pega o pincelzinho azul, vermelho, e vai lá na lousa e faz as análises sintática, declinação, tradução. Então, eu não tenho o hábito de utilizar a data show. Concursos públicos, eu costumo fazer a prova apenas com 2 pincéis e um apagador. Então, assim, parece que para mim seria um problema ter que ensinar de forma, no nosso caso, de forma remota. Nós não estamos aqui no ensino híbrido, é totalmente online. Então, como eu tinha e tenho ainda um HD no meu computador com vários materiais, então eu fui me adequando. Por exemplo, as disciplinas de língua latina do primeiro e segundo semestre, eu tenho gramáticas, dicionários. A disciplina de literatura latina, eu já tinha alguns materiais, como a Eneida, o Satyricon e várias outras obras, já em formatos digitais. E a disciplina de filologia românica, essa eu tenho muito mais, porque eu já tenho acumulado os materiais de coisa de 10 anos. Inclusive eu tenho edições paleográficas, edições facsímiles que eu mesmo fiz. Então, assim, apesar da dificuldade que muitos professores tiveram, no meu caso eu consegui me adequar muito facilmente, porque eu mexo muito com o computador, eu mexo muito com essas questões de editar textos, de fazer alterações, de compilar, de transformar imagens em PDF. Então, por exemplo, recentemente eu consegui fazer uma edição facsímile de uma obra de 1911. Nossa, gente. Eu consegui o livro, a versão impressa, e fiz esse trabalho. Como eu disse para os meus alunos, eu digo, olha, vocês não vão precisar sentir a poeira dos tempos do Egito. Vocês não vão sentir o cheirinho de defunto que tem nesses livros aqui. Então, eu vou fazer esse trabalho por vocês. Obviamente que eu faço de máscara, eu me protejo, porque você pode pegar uma doença, tipo... Você pode pegar uma doença que já foi extinta há 200 anos atrás. E tem a sinusite, tem a rinite que ataca nessas horas, né? Exatamente. Então, assim, tem sido uma experiência muito boa, pelo menos para mim. E detalhe, Isadora, segunda-feira passada eu comecei aulas na pós-graduação com alunos de mestrado e doutorado, também dessa forma, porque eu comecei o estágio de aulas no meu pós-doutorado. Olha só. Mas é como aluno ou como professor no Como pós-doutorado? professor. Como professor. Porque Gente, que você é chique. estagiário, aluno, mas você é professor e tem que ministrar. No caso, eu tenho 2 disciplinas: linguística histórica e seminários de linguística, em que eu trabalho filologia românica. Ah, filologia. Eu acho que eu já cheguei a ver, inclusive, no seu canal, né, alguns vídeos você falando de filologia, que é muito interessante. Inclusive, se vocês, ouvintes latiners que estão aqui, vão lá no canal do professor Adílio, que ele explica, né, que ele fala dos conceitos, o início de tudo. E, enfim, essa parte dos slides é muito complicado, né? Porque, exatamente, quem não tinha costume de fazer slide agora está fazendo, porque não tem para onde ir, vai ficar falando, né? Assim, eu tenho essa dificuldade como aluna e como professora, né? Porque eu sou nesses dois lados. Assim, porque assim, tem aquele lado que eu achava, porque EAD você pode, não tem desculpa para você não participar, né? Você vai até. Mas eu fiquei doente esses dias, eu não conseguia participar, gente, porque assim, é puxado, né? Você tem que ficar ali, tanto que para assistir aula, você tem que. Eu só consigo assistir aula na mesa, sentada na mesa. Eu não consigo ir para o quarto, ficar deitada, sentada, porque eu não consigo prestar atenção. Então, tem que ser ali como se tivesse mesmo em sala de aula, como aluna, né? Como professora também. Oi? Me fala. Porque, assim, uma das coisas que eu percebi que o maior problema do ensino, desse ensino remoto, é porque as pessoas estavam tão habituadas às redes sociais
e utilizar o próprio celular para acessar o Meet, por exemplo, ele está na sala de aula, está acessando o Meet, e de repente chega notificações do WhatsApp, do Instagram, do Tinder, sabe? E de todos os lugares. Então, o que vai acontecer? Chega um momento em que a pessoa não está assistindo aula nenhuma, porque está vendo tudo nas redes sociais. E assim, sinceramente, eu queria saber quem foi que criou o Meet, porque eu queria pedir a ele para tirar a opção de calar o professor. Eu acho isso injustiça. Isso é desrespeitoso, porque tem a opção, você clica lá, mutar o professor. O professor fica fazendo o quê? A aula todinha e você nas redes sociais, durante a aula, postando fotos. E assim, aqui para nós, os alunos seguem a gente no Instagram. E, professor, eu faltei na aula de ontem porque eu não pude estar. Aí você vai lá no Instagram, tem lá uma postagem, né? Tem uma postagem maravilhosa do aluno TBT ou hashtag não sei o quê. Aí você, gente, você não estava na minha aula? Mas você estava onde? Eu adoro, no meio da aula aparece a foto. Mas assim, claro, isso não me incomoda, porque existe uma questão, Isadora, eu acho que você concorda muito comigo, é que o professor abre a porta para o conhecimento, mas o aluno precisa atravessar essa porta. Então, 1 hora de aula, 2 horas de aula, 3 horas de aula, é muito pouco. O aluno tem que estudar antes, tem que estudar durante e tem que estudar depois. Então, assim, a busca pelo conhecimento, e aí, eu sempre digo nas minhas aulas, digo, agora vocês sabem que o ensino EAD não é ruim. Não é para qualquer um. Vocês agora estão percebendo e vão valorizar muito mais as pessoas que se formam pelo ensino EAD. Porque você tem que ser autodidata, você tem que ser controlado. E se você não organizar o seu tempo para os estudos, fica difícil. Daqui a pouco. Eu só vou ali saber que horas ele vai sair daí. Espera aí 2 minutos. Ai, que coisa boa. É algo que a gente percebe. Hoje em dia, a maior dificuldade de estudar é justamente essa. A quantidade de barulhos que a gente escuta. Propaganda de internet, gente. Mas tá ótimo. Mas é justamente isso. Essa questão, você está assistindo aula, passa um carro de boi, passa carro do ovo, passa carro não sei de quê. Aqui passa o carro do churro. Sinceramente, eu não sei o que é um churro, porque eu nunca comi aquele negócio. Eu só acho bonito no Chaves. A primeira vez que eu vi um churro na minha frente, a pessoa fazendo aquele negócio, colocando chocolate dentro, eu disse, isso não é de Deus. Essa comida é estranha. É igual você me oferecer cuscuz, aí dizer o seguinte, vamos colocar aqui um pouco de açúcar. Não, não rola. Já tá melhorando, porque tá dobrando aqui pro outro lado, mas já tá ó. Gente, é um carro de som gigante e tem vários outros carros dessa mesma empresa seguindo e buzinando, gente. Pra que isso? Pra necessidade. Mas enfim, voltando, eu acho que já dá pra ouvir mais ou menos melhor, né? Acho que já deve ter parado, né? Tá, parou mais um pouco. Isso. Pronto. Você falando sobre essa questão, né, dos alunos não ter esse costume de eles só usam o celular, né, pro Instagram, Tinder, essas coisas. Mas né, às vezes ali no intervalo da aula fazendo story, nossa, que aula, chato, não sei o quê. Aí fazendo story no meio da aula, e o professor, ficou tweetando no meio da aula. Mas nós, professores, a gente não consegue ficar fazendo isso também, apesar de que atrapalha. Se você não desativar as notificações, atrapalha. Você está dando aula. Por exemplo, eu já fiz uma vez sem perceber. Eu abri uma guia no Chrome com o WhatsApp aberto. Eu estava tendo aí recebendo uma série de informações no grupo de professores. Eu continuei a minha aula, pensando que eu estava ministrando a minha aula direitinho,
e as mensagens estavam chegando e eu podia olhar de vez em quando. Depois que foi que eu percebi que na gravação só ficou barulho das mensagens chegando, porque eu não sabia que eu podia desativar notificações no próprio HTML do computador. Agora, hoje eu sei que eu posso fazer isso, mas veja, eu acabei descobrindo da pior maneira possível. Eu gravei a aula e ficou toda interrompida com esse tipo de coisa. E assim, obviamente que esse ensino superior tem sido difícil, mas uma coisa é certa: quem é professor de latim, quem é professor de grego, ensinar dessa forma tem que ter muita habilidade. A verdade é essa. Então, assim, você está ofertando agora um curso de tradução, não é, Isadora? E eu tenho certeza que para você que já tem um costume muito grande de trabalhar com o Instagram, você faz cada meme maravilhoso. Eu sei que aquilo dá um trabalho, suas dublações e tudo mais. Eu aqui, de vez em quando, eu tento, eu gravo um vídeo. Né? É verdade, porque é verdade, até a própria oficina, né? Ela começou presencial, né? E eu tive que adaptar, né, para o ensino remoto. Mas assim, já houve essa preparação, né? Já não teve essa coisa emergencial de meu Deus, tem que correr para dar aula, né? Já teve uma preparação. Eu assistia os vídeos do Scorpio Martianos, né? Aquele que tem plaquenta bem grande, né? Aí você Sim, tem que sim. adivinhar quais palavras, né? Eu fui fazer esses exercícios muito parecidos. Então tem essa questão, assim. Para mim, a única dificuldade é, por exemplo, você dando aula e todo mundo com a câmera desligada. Você não sabe se estão entendendo. Você não sabe se sequer estão assistindo a aula, se estão E se fazendo eu te outra coisa. falar que eu não é uma técnica, mas é um pedido. Porque é o seguinte, eu tenho muita dificuldade de ensinar para quem eu não vejo. Eu tenho. Então, o que é que eu faço? Nos primeiros dias, eu explico para a turma, gente, eu vou desativar o chat, não fiquem com raiva, mas eu peço a vocês que não utilizem, que ele esteja ativo e que vocês liguem as câmeras. Por quê? Para que eu possa trabalhar com vocês, se eu ensino uma questão, por exemplo, a questão, os casos latinos, uma declinação, e eu vejo no seu rosto que você entendeu, para mim é muito mais fácil. Agora, se eu não vejo isso, se eu não tenho esse contato visual, é muito complicado. E se eu te falar, Isadora, que agora eu estou com uma aluna na graduação que é surda. Então, imagine só, toda aula de latim, há uma intérprete, a professora, que está todo dia, toda aula minha, fazendo todo o trabalho de verter tudo que eu ensino em latim, inclusive tradução, para essa aluna. E é algo muito bacana, porque ela é uma aluna excelente. Ela nunca faltou. Ela é participativa. Ela fez, inclusive, uma apresentação de seminário a partir da leitura de uma obra de Pedro Paulo Funari. E ela explicou a situação de Pompeia durante a erupção do Vesúvio. E assim, foi uma apresentação linda. Ela está sempre com a prima dela do lado, elas ficam se comunicando a todo instante, ela é participativa. Quando eu faço uma pergunta, inclusive de desinência, ela identifica na hora. Eu acho isso muito bacana. Então, assim, a graduação não prepara a gente para a situação como essa. De realmente você trazer o aluno para a sala de aula. Então, assim, ensinar latim dessa forma é complicado. Porque eu não posso, inclusive, fazer aquela análise morfossintática na sentença. Muitas vezes eu estou só falando, apontando o caso, às vezes com um risquinho, alguma coisa, mas assim, acaba sendo muito pouco. Vou ter que colocar no slide, né, ali no... O Meet tem um recurso de uma lousa digital, eu nunca abri. Eu Eu nem, já... já abriu? Pois Meu eu nunca, orientador já usou com a gente. eu nunca abri, porque eu já senti que não dá muito certo. Mas enfim, então veja a situação, não só dessa aluna, como de muitos outros, que tem que aprender uma disciplina como essa, por exemplo, a partir da tela de um celular. Tente imaginar, por exemplo, essa semana eu falei de adjetivos de segunda classe, adjetivos triformes, biformes e uniformes, e mostrar isso numa Jesus. tela de celular. Aí quando eu disse, olha gente, um adjetivo triforme
muda 36 vezes, porque ele tem 6 formas no singular, 6 formas no plural para cada gênero. E aí olharam para mim com aquela cara, porque a tabela toma no computador, toma o computador todo. Uhum. Mas no celular fica parecendo o quê? Uma ruma de formiga. Quem aprende no celular? Eu não consigo aprender. Primeiro que meu celular não tem essa tecnologia toda, né, para poder ficar. E depois quem é que aprende, gente? Não dá, tem que ser no computador. Não tem Isso. como. Eu falo, olha, vocês têm que treinar muito, tem que ter muito exercício. A gente passa o exercício, obviamente, mas assim, o ensino de latim, nesse sentido, ele é mais complexo, porque além de ser uma disciplina completamente nova, ele não tem, é muito difícil um aluno ter conhecimento prévio, então ele precisa se dedicar muito. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma baixa de alguns alunos que trancaram as disciplinas. E a gente fica naquela angústia. Trancou porque não se adaptou, não conseguiu se acostumar, se adaptar ao sistema de ensino remoto, ou foi latim, sabe? Olha, eu digo uma coisa. No Latim. dia Olha, o que eu, latim tira a gente de curso, gente. Do pois curso é, de no dia letras, que eu imaginar que inclusive. isso aconteceu comigo, eu sempre tenho uma dúvida. Porque o aluno nunca chegou para mim, professor, olha, eu estou saindo do curso por causa da sua disciplina, sabe? Mas assim, eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Já aconteceu, não comigo, mas na época que eu era monitora de latim, eu tava dando monitoria para uma moça, latim 1. Eu tava, né? Aí tal, e ela ia de vez, não era muito, mas ela ia de vez em quando, ela tinha meu contato no WhatsApp. Aí teve uma vez que ela não apareceu, que a gente tinha marcado, mas ela não apareceu. Aí ela me mandou mensagem, eu já tava indo para lá, né? Isadora, eu não vou hoje, eu não vou para a aula de hoje porque eu estou saindo do curso de letras. Não vou. Nossa, Não vou para a monitor, estou saindo do curso. Eu, gente, será que foi por causa do latim? Ou porque ela, sei lá, abriu vaga? Mas eu só sei que eu fiquei, gente, será que foi? Eu espero que não, né? Porque. Mas enfim, mas eu acho que tem essa coisa também, né? Do Ai, meu Deus, o que você estava falando, que eu perdi o objetivo da minha mas é fala. porque o fato esse ensino que envolve o ensino remoto, ele exige do aluno muito mais, muito mais. Uhum. Eu estou Então, fazendo grego no ensino remoto, então é muito. Assim, você também tá com exatamente. que eu acompanho suas postagens e é difícil demais, assim, porque Você está fazendo você vê aquele que eu curso da UFC de extensão? eu vou pro grego 5 agora, se eu não me engano. Ah, nós estamos ainda no grego 2. Ah, já Grego tô com a Ana 2. Maria. Você já está avançada, muito avançada. Você já está lendo peças teatrais em grego, não é isso? Não, a gente tá, não sei se peça teatral, mas a gente já tá lendo uns textos mais, a gente tá lendo alguns textos originais da Bíblia, se eu não me engano, que é de vez em quando, na verdade, que a professora, ela passa, assim, no fim do trabalho, como um extra, né? Tipo, se você quiser fazer, você ganha uns pontos extras, mas também se você não quiser fazer, não tem problema. Eu sempre tento fazer. Eu não sei se eu acerto, mas eu tento, Faz pelo menos. muito bem em tentar. Por exemplo, no meu caso, a gente hoje terminou o segundo semestre de grego. E ele foi todo de forma remota. Porque esse curso ele é presencial. Só que Uhum, para mim seria impossível. E uma das vantagens que a gente está tido recentemente é de você poder participar de tudo de forma remota. Eventos nacionais, internacionais, uhum. congressos, simpósios. A gente participa de tanta coisa que às vezes você está em um evento e sai de um evento para outro evento, só mudando de sala do Meet. Às vezes nem isso, né? Às vezes às vezes eu tô no mesmo evento, eu uso a minha conta pessoal e a conta do latim ordinário. E tô no mesmo. Então, em dois ao mesmo tempo. Mas inclusive, tipo, vai ter um simpósio na USP que eu pelo menos submeti meu trabalho. Não sei se vai dar certo. Mas, tipo, que eu não conseguiria se fosse presencial. Não teria condições de viajar lá para São Paulo, né, se fosse, mas Uhum. agora eu vou poder participar, se desse, enfim, for deferido, né, eu vou, porque vai ser online, né, e, entre outros.
Mas agora mudando um pouco de assunto, mas em tanto, assim, porque você é professor da URCA, né? E eu tenho essa curiosidade de saber como os estudos clássicos são abordados na universidade, né? Se existe algum programa de bolsa, extensão voltado para isso, né? Para esses estudos, como a literatura, linguística, né? Até os próprios temas, né? Como são os estudos clássicos? Bem, aqui a gente tem uma situação um pouco diferente de outras instituições. Por exemplo, na sede, que é Urca Pimenta, lá nós temos 2 professores de latim. Esses 2 professores, eles têm bolsistas de iniciação científica, por exemplo, eles têm bolsistas PIBIC, eles têm também, por exemplo, orientandos de graduação que estão fazendo os TCCs. Então, vez ou outra, esses professores ofertam esse espaço de pesquisa direcionado para o latim, ou para o estudo filológico, ou o ensino do latim. Então, eles fazem isso. Mas acaba sendo muito pouco, porque nós temos apenas esses 2 professores efetivos na sede. Nas unidades descentralizadas, nós temos um professor na unidade descentralizada de Campos Sales e tem outro professor, que no caso sou eu, na unidade de Missão Velha. Como o nosso contrato só é de 1 ano e prorroga por mais 1 ano, ou seja, você no máximo passa 2 anos com o contrato, você tem que se planejar muito bem para que você possa fazer esse tipo de pesquisa. E aí, infelizmente, apesar da nossa universidade, Regional do Cariri, ofertar muitas bolsas de PIBIC, PIBID, de graduação mesmo, assim, bolsas que você pode desenvolver um projeto bacana, tem bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, sabe? O que está acontecendo? Muitas vezes, falta mesmo o profissional para isso, sabe? Por exemplo, do professor ofertar. No meu caso, por exemplo, isso eu faço meia culpa mesmo. Eu já desenvolvi muitos trabalhos de pesquisa no sentido de produção acadêmica. Então, por exemplo, anualmente a gente lança 2, 3, 4, 5, 6 livros por ano. Isso eu sempre tenho. Então, desde que eu pude começar essa produção acadêmica, eu venho publicando livros com colegas de trabalho, com a participação de alunos. Então, ao mesmo tempo em que eu não oferto uma bolsa, ou não abro, por exemplo, monitoria, ou iniciação científica, eu tento compensar abrindo espaço numa publicação de um livro para alunos de graduação. Então, muitas vezes, se o aluno, inclusive, não tem condições de ajudar financeiramente na publicação, eu não vejo problema nenhum em arcar com a publicação. Inclusive, isso acabou de acontecer com alunos de graduação de um livro de conto de terror. Porque a minha ideia abrir esse espaço, porque muitas vezes uma editora mesmo, ou submeter um trabalho em uma revista é sempre complicado. O aluno de graduação é muito difícil ele conseguir publicar um capítulo de livro sozinho. Muito difícil, infelizmente. Então, o que é que eu faço? Eu convido sempre os meus colegas, professores, graças a Deus aqui, e graças a Zeus, eu posso contar aqui com pelo menos uns 20 professores. Todos eles topam as minhas ideias malucas. Eu chego e digo assim, ei, vamos juntar aqui 4 professores, vamos convidar professores de todos os lugares do Brasil, vamos publicar um livro. A gente publicou, por exemplo, na editora Ideia, nós publicamos uma coletânea com 2 volumes, depois outra coletânea com 2 volumes, depois outra coletânea com 3 volumes. Então veja o tanto de livro que a gente foi publicando de forma organizada. Aí a editora Letraria. Nós fomos lá, convidamos aí uma galera de professores de vários lugares do Brasil, inclusive autores importantes, renomados. Nós publicamos uma coletânea com 2 volumes. E agora acabou de sair uma edição de um livro que nós publicamos justamente de forma organizada. Então, assim, apesar da gente não ter disciplina de literaturas clássicas, nós não temos. Não temos, por exemplo, introdução ao grego, não temos disciplinas clássicas, mas, por exemplo, na unidade de Missão Velha, eu pude, nesse semestre passado e nesse,
isso contando com o apoio do colegiado do curso de letras, eu agradeço demais por essa oportunidade, eu estou ofertando a primeira disciplina de literatura latina do campus. No semestre passado, tivemos essa disciplina, e por isso eu fiz questão de te convidar, né? Veja a importância que você teve e tem para a questão do ensino de latim, e eu aproveito aqui para estender o convite, porque eu já falei assim por alto com a Bárbara, do Cala a Boca, Bárbara, e eu vou reforçar aqui para ela e para você. No dia 15 de setembro, falarei sobre a Eneida e o Satyricon. E eu quero contar com a presença de vocês duas lá. Se A gente quiser vai quando, fazer uma aula Brasil? gravada, faremos uma aula gravada e a gente vai disponibilizar no YouTube para quem quiser assistir. Gente, dia 15 é quando? Eu não sei quando é, mas eu vou. Eu tô de férias, calma. Eu vou estar, não estou nesse momento, mas eu vou estar. É Certo? domingo. Ah, não, é agosto, gente. Peraí, calma. Tô Não, tão nervosa. setembro são quartas-feiras. É quarta-feira. Ah, quarta-feira eu tô livre. Free. Pronto, Aceito. quartas-feiras à tarde, começando 2 horas da tarde. Então a gente vai fazer essa aula gravada. Eu vou falar novamente com a Bárbara, eu vou confirmar isso com ela. E eu quero vocês duas, porque a gente foi tão bacana te ouvir falando sobre o satírico, porque você tem uma leitura da obra e vale muito a pena para que o aluno possa ver que quem estuda literatura se diverte, aprende, conhece, porque estudar, por exemplo, a epopeia que é representativa de Roma e estudar o primeiro romance da literatura, que é o Satyricon, é uma oportunidade única. Então, assim, essa disciplina de literatura latina no semestre passado foi maravilhosa, turma nota 10, e agora esse semestre, mais uma vez, graças a Zeus, eu tenho também uma turma muito boa. E eu quero que essa disciplina prossiga. Lá na sede, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acredito que essa disciplina não foi ofertada. Em Campos Sales, ela não foi. Então, imagine só, a gente está sendo meio que pioneiro em abrir essa disciplina de literatura latina, e eu acredito, e é uma vontade minha, que para o ano que vem, nós possamos pensar, por exemplo, em disciplinas como Introdução ao Latim Vulgar, ou Propedêutica de Grego. Nós já ofertamos, eu e o professor Joselmo, eu tenho aqui que destacar o nome dele, professor Joselmo Cordeiro, nós criamos um projeto em Campos Sales, em que a gente ofertava minicursos de grego, minicursos de latim, ele ofertou minicurso de hebraico, minicursos de libras. Então a gente acabou abrindo um espaço, era um projeto de extensão vinculado apenas ao curso de letras, e foi muito bom, porque a gente pôde mostrar para os alunos que o curso de letras não é só linguística, não é só literatura. O curso de letras também é grego, é latim, é hebraico, é libras. Então, eu sempre digo que o nosso curso é um curso muito bonito. Sim. Muito bonito. Sim, sim, você falando, eu aceito, eu já estou lá. Inclusive, eu tenho uma contraproposta, que eu posso falar da Eneida e eu vou falar da Eneida uma fanfic, que é o mesmo seminário que eu apresentei na disciplina da pós, na cadeira do meu orientador. Eu vou apresentar na sua turma. Meu orientador, ele ficou maravilhado, ele ficou, tipo, Já chocado. aceitei. Tanto que eu apresentei esse mesmo seminário numa disciplina dele, da graduação, na disciplina dele de italiano, e eu apresento de novo. E ele vai assistir, se ele puder ir, mas de qualquer forma ele assiste depois no YouTube, se ele não puder ir. Mas, nossa, eu super aceito. Eu adoro essas coisas. Eu adoro estar em sala de aula, divulgar os projetos, divulgar literatura clássica, e vai ser um prazer. Mais uma vez, você falando sobre essa questão, né, dos livros, né, que é popularizar, você populariza os livros, porque, por exemplo, esse livro que você lançou agora, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele tá de graça. Ele tá de graça, só você ir lá no site, aí tem a opção fazer download ou ler, né, no navegador. E assim, a gente sabe que é muito difícil ter acesso ao livro. Ter um livro é caro, gente. É muito caro. Né? As pessoas dizem, porque o brasileiro não lê, por isso que vão subir os impostos do livro. O brasileiro lê, mas
que dinheiro a gente vai ler se a gente não, né, mal tem dinheiro para comprar o que comer, a gente vai ter dinheiro para comprar, né? Então a gente não tem dinheiro para comprar um bom livro que custa caro. Pronto. E é isso, e você acessibilizar isso, né, gente, essa leitura é impressionante. E eu, não, eu li alguns artigos do livro, porque, né, fim de semestre tá uma loucura, mas eu li os livros, os artigos. E, assim, não é porque você é o convidado que eu estou bajulando, mas é porque o livro, ele é realmente muito bom. Ele traz, assim, propostas inovadoras, não só para os estudos clássicos, mas para a linguística como um todo. É uma bomba assim, para muita gente. O nome do livro é Estudos Clássicos e Filológicos. Se você vai no site da editora Letraria, aí você vai lá em e-books. É o primeiro livro que aparece. Você não precisa procurar muito, é o primeiro que está lá. Aí você já encontra. Porque assim, quando a gente publica um livro, a letraria, ela destaca o livro. Então, nós faremos o lançamento oficial no dia 4, agora de setembro, com a primeira parte, com alguns convidados que são autores do livro, e no dia 11, a gente fará também o lançamento com a segunda parte dos autores. Então, assim, a letraria, ela tem sido um suporte muito grande como editora. Eu publiquei a minha tese de doutorado lá, publiquei o livro de contos com os alunos e publicamos 2 coletâneas de livros. Então, assim, eu já estou me acostumando com a letraria, já estou me habituando a ela. Ai, mas a letraria é maravilhosa, gente. E o último artigo, que é o artigo que fecha com chave de ouro, é o seu artigo, o artigo do Adílio, que se chama O Português, entre parênteses, não, veio do latim. Um problema filológico, e eu li esse artigo, e assim, ele lança uma proposta inovadora aqui. A gente pensava a vida inteira que o português veio do latim, né? Só que não, pode ser que não, pode ser que o latim tenha vindo de outras línguas mais antigas, como o grego. Né? Eu, obviamente, não vou dar spoilers, porque vocês vão ter que ler, mas, Adílio, como assim? Fale mais sobre isso. É porque é o seguinte, a origem desse livro está no meu pós-doutorado, porque eu estou fazendo uma pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco, que o título do projeto é Tópicos Avançados de Linguística Românica, o uso do latim como fonte para a linguística histórica, supervisionado pelo professor José Alberto Miranda Poça. Então, veja só, nessa minha pesquisa de pós-doutorado, eu estou rastreando a origem de uma querela, de uma briga do século XVIII. Então, claro, ela vem se estendendo o século XVIII, XIX, XX e assim por diante. Então, veja só. Alguns autores dizem que o português veio do latim vulgar. Uhum. Mas há outros autores que dirão que o português, na verdade, não veio do latim vulgar. O português veio da língua galega. Ou, como esse autor que eu li, diz que o português, na verdade, não veio do latim. O português veio do grego. É verdade. Os romanos só foram uma passagem, foi só uma ponte. Então, o que acontece? Eu apresentei esse trabalho, foi uma conferência, foi o encerramento de um congresso. Porque, na verdade, eu não sabia. Eu me inscrevi no evento para apresentar uma conferência, esperando que ela fosse mais uma conferência do evento. E aí, imagina só, o presidente do Cifefil, o Mário Botelho, colocou a minha palestra como encerramento do evento. Jesus. E aí eu disse, meu Pai Santo, meu Zeus, me ajuda. Porque eu não esperava que tivesse essa visibilidade. Porque meu artigo, ele faz uma crítica ao autor linguista muito famoso. Porque ele diz que o português veio do galego. E eu discordo dele, obviamente. Eu tive o prazer de conhecê-lo, eu tenho livros dele, inclusive eu tenho um livro autografado por ele. Então, qual foi a questão? Esse livro, eu tentei compilar
a participação de pessoas que tratam dos estudos clássicos. Por exemplo, o primeiro texto é um texto muito interessante que vai apontar Hipólito de Eurípides e Fedra de Sêneca. O seguinte, nós temos um estudo a respeito da intervenção divina no herói a partir da Odisseia. E, obviamente, que depois, ainda fechando essa primeira parte do livro, nós temos a tradição latina do Ars Grammatica. Agora, obviamente, eu tenho aqui que confessar, eu não posso não dizer isso, que o capítulo que mexeu com os meus neurônios, que mexeu com a minha pessoa, foi um capítulo muito especial. Porque o Joseni, tio a Josi. Maiara e o Demartoni, o nosso Tony, né, eles produziram um capítulo que eu digo a vocês, é um capítulo para mexer com estruturas. Não é qualquer coisa. Eu tenho que ler o título aqui, porque Por ele diz favor. Arcaísmos no português popular do Nordeste brasileiro à luz da filologia portuguesa. Então, é um estudo que faz uma incursão filológica. Quando eu pensei em colocar o meu capítulo por último, eu pensei em colocar, porque eu disse, não, esse aqui tá tão bom que ele tem que vir antes do meu. Eu vou deixar o meu por último aqui na sombra dele. Né? Porque, gente, quando eu li esses capítulos, e aí eu queria chamar a atenção de uma coisa. Isadora, veja só. Para a letraria, a editora, eu gaguejei agora, a editora Letraria faz o convite a professores. E esses professores vão ler a obra e vão escrever pareceres técnicos dizendo se aprova ou não, o porquê. E veja só o que acontece. Os professores que participaram da avaliação, um deles foi o que fez o prefácio. O professor Francisco Gomes de Freitas Leite. Então, veja só, esse professor Francisco é o meu Magister Freitas, é o meu orientador de graduação, é o meu mentor, foi aquele que me iniciou os estudos do latim. Então, veja só, ele fez a leitura do livro, fez o prefácio. E eu convidei ele, obviamente, para que ele pudesse avaliar. E aí eu tive a grata surpresa da professora Juliana Santana ter aceito também o aceito para avaliar o livro, e eu convidei a professora Patrícia de Oliveira Batista, da UESP. E assim, eles foram unânimes em gostar do livro, pontuar algumas questões que poderiam ser direcionadas para outros pontos, mas assim, de forma geral, eles concordaram com a pesquisa e eles chamaram atenção para esse capítulo do Tony. Entende? Gente, eu Assim, li esse capítulo. Não, eu li esse capítulo, ele não estava finalizado ainda, foi antes dele mandar para a submissão. E assim, é algo novo, né? Que abala as estruturas da filologia, porque a ideia e até a própria ideia de pesquisa que o Tony tem, né, de mestrado, é algo. É uma loucura, né? Assim, tipo, não é para qualquer um você catalogar palavras do cearês e ver de onde vieram, né? Ele tem essa teoria de que o Ceará é a comunidade linguística, né, cearês, vamos dizer, foi a única que manteve o latim. E isso é polêmico. e Muito. a vantagem do capítulo, e eu tive o prazer de avaliar o texto quando eu recebi, porque é o seguinte, eu avalio enquanto organizador. Não no sentido de que eu vou ser punitivo e dizer, esse capítulo não está bom, não vai entrar no livro. Não é nada disso. É porque a gente precisa ler com criticidade. E quando eu li, eu disse, poxa, esse capítulo aqui dá para trabalhar metaplasma na sala de aula. Então, na disciplina de filologia românica, você pegar um capítulo como esse, você pode. E como você bem disse, o livro está em formato e-book, mas daqui a 20 dias, no máximo, esse livro sairá na versão impressa. Então, se você gosta de pegar no livro, ter o livro em mãos, você vai poder fazer o pedido diretamente na editora e receber na sua casa o livro impresso. E você poder ler esse texto com mais calma, fazer suas anotações e tudo mais.
A versão e-book, ela realmente é uma popularização, porque facilita bastante. Nós sabemos hoje em dia que o mercado editorial, a publicação de livro, a publicação é cara, a venda do livro é cara. Há livros que deveriam ser acessíveis ao público, mas não são, porque custam muito caro. Recentemente eu comprei um livro que assim, não faz o menor sentido aquele livro ter aquele valor. Não faz sentido. Mas eu acabei comprando porque eu preciso. E nós que somos professores de latim, a gente precisa comprar cada livro, gente. Vocês não fazem ideia. Vocês acham que a vida é boa, é bacana, mas vai comprar o Língua Latina para ser ilustrata, Família Romana e Roma Eterna, capa dura. Faz isso. Ou comprar Sim. o dicionário do Ernesto Faria. Nossa, é um absurdo. Todos os dicionários que eu tenho aqui, eu ganhei. Meu dicionário de latim e grego, os dois eu ganhei. Um eu ganhei do Joseni, do próprio Joseni, e outro eu ganhei de um colega meu, do grego, que ele tinha feito um pedido na Amazon, aí veio atrasado, aí veio dois, aí um ele não ia precisar, e ele me deu. Mas assim, mas que eu nunca teria condições de arcar com isso. E. Isadora, deixa eu falar uma coisa aqui. É meio uma bomba, mas eu tenho que falar. Porque é o seguinte, apesar de a gente ter os lançamentos pelo Instagram, eu pretendo fazer um lançamento especial pelo YouTube. E, nesse lançamento, o professor Joseni fará uma palavra, né? Fará uma mini conferência, aí pegando a parte da filologia, e o professor Emerson Cardoso fará também uma fala a respeito da literatura clássica, dos estudos clássicos, pensando aí em Homero e Virgílio. Então, brevemente, a gente vai comunicar a todos essa data dessa live webconferência. Não vai ser separado. Ah, então, porque o Josenil eu sei que ele vai dia 11, né? Junto com a Maiara, Além o disso, Demartoni, aí só vai ter uma nova data para o Josenil. Gente, que chique, eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir, gente, eu não pelo amor de tive o Deus. prazer de conhecê-lo. Eu conheci através do Tony. Então, assim, eu já ouvi tão bem sobre ele, de todos os alunos que têm um respeito muito grande, que eu acho que isso que faz com que a gente seja feliz enquanto professor. Esse respeito, porque a gente só escuta, o professor Joseni, sabe? Tanta coisa boa desse professor que ensinou, que formou alunos, que eu disse, não, eu tenho que abrir esse espaço, eu preciso ouvi-lo. E ele foi meu orientador por 2 anos, meus 2 primeiros anos de monitoria, ele foi meu orientador. E assim, ele não é só um excelente professor na questão profissional, ele também é uma pessoa excelente. Quando vinha bolsa atrasada para os bolsistas, ele ligava lá para a Prograde para assim, o que está acontecendo, porque vocês não estão pagando os bolsistas. Ele realmente se preocupava com a gente, ele sempre perguntava, vocês estão recebendo direitinho, como é que tá? Né, os alunos estão explorando muito vocês estão procurando muito. Então, assim, ele sempre. Então, assim, ele é uma referência. E você falando, olha, o meu orientador, mais uma vez, ele me marcou no Instagram, no post da editora 34, que eu cheguei a colocar nos stories, a edição de bolso da Eneida, a tradução do Carlos Alberto Nunes está de R$ 56. Gente, está perto do que dá, do preço de verdade. R$ 56, perto do preço real ali. Tá barato, porque quem tem condições, gente, tem que correr para adquirir. Eu sempre digo para meus alunos, se você não pode comprar muitos livros, compre pelo menos um livro de cada disciplina. Um livro. Se você fizer isso, no semestre você vai ter 5 ou 6 livros. E durante sua graduação você vai acabar tendo uma mini biblioteca. E muitas pessoas acabam gastando dinheiro com coisas que não trazem tanto retorno. Eu não consigo entender como é que uma calça toda furada custa 200, 300 reais. Você está pagando pelo vento? Pelo que está rasgado? Então pega esse dinheiro e compra de livro. Olha, eu Fica na digo uma moda. coisa. R$ 300 de livros na estante virtual, você fecha uma prateleira dessa minha. Uhum, é verdade. Às vezes, eu comprei um livro na estante virtual
sinceramente, por R$ 8. Eu estou esperando esse livro. Porque eu quero ver esse livro, como é que ele está, em que estado, se ele está num estado deplorável, porque R$ 8. Gente, eu comprei o dicionário do MEC, de latim, por R$ 15. R$ 15. E, sinceramente, eu já abri o livro, já olhei ele de cima a baixo. Estou tentando identificar por que a pessoa vendeu nesse valor. Porque eu não vendo por R$ 1.000. Eu não vendo. Sério Às vezes mesmo. é uma desvalorização, né? Às vezes a pessoa Deve não ser tem porque ideia a do folha é valor que tem amarela. ali. A folha é Ah, amarela. mas Agora sim, tudo bem que quando você abre, você sente o cheiro do barro do dilúvio. Tem aquele cheirinho, aquele mormaço da chuva. Mas assim, fora isso, e é capa dura. O livro é lindo. ai, Então, assim, eu não quem me conhece sabe o quanto eu amo os meus livros. E quem vê a minha biblioteca, a minha Alexandria, até já me perguntou: esses livros estão no saquinho? Sim, estão. Todos eles estão protegidos, porque a gente tem que cuidar dos nossos livros, sabe? É o nosso bem enquanto estudante. Porque uhum. nós, professores, somos estudantes. Nós somos. Verdade, eu tô vendo aí a Homero, Eneida, porque vocês que estão ouvindo, vocês não estão vendo, mas, gente, tem uma Alexandria ali. A minha, eu ainda tenho uma pequena, né? Eu ainda guardo na gaveta, porque não tem onde A gente botar vai meus tirar um livros. pente para guardar. Pronto. Mas a conversa estava muito boa. Eu acho que deu para esclarecer bastante sobre a questão da EAD, do ensino de latim, da popularização da literatura. Eu espero que, eu tenho certeza que o livro vai fazer sucesso. Eu vou falar mais uma vez para vocês irem atrás na internet, estudos clássicos e filológicos do professor Adílio Souza. Gente, vocês não podem perder, a leitura é maravilhosa. Identificar o Tá. site da editora é muito fácil. É apenas você colocar letraria.net. E aí você consegue encontrar. Existe outra editora também que nós temos livros com publicações, por exemplo, eu tenho uma tradução do Demetaplasmo, professor Denilson, está também na letraria. A literatura grega, a gente ainda não entrou, mas possivelmente, no ano que vem, nós teremos uma compilação de trabalhos sobre literatura grega. Então, são cenas para os próximos capítulos. E eu quero contar com vocês, Adora, viu? Ai, olha, no próximo, né? No próximo eu já quero escrever. Não sei se meus trabalhos da tradução, né, poderiam entrar, né? Porque agora eu estou muito voltada para a Eneida, né? E para essa questão da tradução intersemiótica, não sei se entraria, mas eu vou ver, né? Eu já tenho um artigo pronto sobre a adaptação da para a radionovela. Não sei se entraria, porque, assim, tem uma análise do gênero epopeia, né? A gente fala um Será pouco da muito Enem. bem-vindo. Pode me mandar. Pronto, qualquer coisa eu coloco mais algumas coisas, né? Porque eu vi lá no PDF que tem que ter 13 páginas, né? Ainda não tem 13 páginas, tem 11, mas aí eu já coloco mais um tópico. Mas, na verdade, quando eu proponho e faço aquele tipo de handout, de minuta, explicando quais são os critérios para o trabalho, isso ali, digamos, é mais de forma geral. Então, Uhum. assim, de minha parte, eu acredito e sempre defendo isso, que um artigo muito bom de 10 páginas, ele será sempre melhor do que um artigo prolixo de 30, 40, que não acrescenta muito. Então, assim, quanto a essa questão de quantificação, pode ficar tranquilo. Então, pode me enviar, e será um Eu vou prazer ter enviar. você no livro. E lembrando, e aqui quem está me ouvindo pode saber disso, esse volume 1 e o volume 2 terá uma destinação muito certa. Os meus alunos de pós-graduação, isso é uma coisa que eu faço questão, eles irão receber, cada um deles, um exemplar dessa publicação sem nenhum custo. Assim como também eu farei novamente para o volume 2 para os autores, também não tem nenhum tipo de custo. Porque, infelizmente, hoje em dia é muito caro publicar livro. Mas Verdade. a letraria, a ideia e algumas outras editoras, elas abrem um espaço para a publicação de livros em pequenas tiragens, com valores muito mais acessíveis. Então, acaba entrando na nossa vida uma editora como essa.
certo? Sim, sim. Ah, é verdade. Olha, eu já quero participar, então vou ver qual a nota que eu vou tirar pelo artigo, né? Porque vou ver se ver se ele é digno de estar no capítulo. Não sei se será, mas tomara. E Você, aí eu você vou mandar. tem orientador ou orientadora? Orientador, é o professor Orientador. Rafael. Pronto, pois você pode fazer em parceria com ele. Pronto, eu vou falar com ele, ver se ele aceita, né? Qualquer coisa, né? Se tiver alguma coisa para ajustar, ou se ele tiver algo a acrescentar, eu vou falar com ele, né? Falar do, né? Qualquer coisa, porque assim eu quero explorar mesmo essa radionovela, porque assim não tem só se você leu, né? O roteiro. Eu não vou usar spoilers, porque só em novembro que vai estrear. Mas assim, tem muita coisa para Você abordar, é né? novelística, assim, você tem uma habilidade de fazer isso. Você visivelmente nasceu aí com essa veia artística teatral. Isso não há sombra de dúvida. Quem lê o texto já começa a rir, sabe? É difícil você, na hora, eu acho que vai acontecer. No meu caso, eu posso até, sabe, errar um pouquinho porque a gente acaba rindo antes mesmo de dizer o que está ali. Sim, sim, gente, você vai fazer o relatino, ele é hilário, eu gosto mais do relatino da minha rádio novela do que do Agora, Virgílio. eu pensei que eu seria, sei lá, um personagem, quase um figurante ali, sabe? Um personagem que aparece em um capítulo, fala duas coisas e sai embora. Tipo assim, e o anjo saiu. Coisas assim. Mas não, eu adoro. A Sussurona vai ser a professora Vanessa de Almeida, Vanessa de Mendonça, né? Que ela vai ser a Sussurona, que ela tá no nosso grupo de latinistas. E assim, a interação de Latina e Sussurona. A Sussurona foi uma personagem criada, ela não existe na Eneida, ela foi criada Uhum. especialmente para a radionovela, para ter essa função cômica dentro do núcleo do Rei Latino, que tem a própria música também, Demartoni se coça aí, porque ele vai ter a própria música. Vai ser um sucesso, isso eu não tenho dúvida. E olha, eu já tô chamando porque quando começar, antes de cada episódio, quero fazer lives no Instagram do Latino Ordinário, já quero chamar. Por exemplo, né, antes do capítulo 3, né, que é o capítulo que aparece Relatino, aí vai o Relatino, a Lavínia e o Ascânio, né, cada um, né, já vai Oh, que você, a bom. Suelen e o Washington para participar. Pois, Adine, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui falando com os latiners, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu já desejei boa sorte no livro e eu vou fazer de tudo para estar no dia da live de divulgação, no dia 4 e dia 11, que vai ser 7 horas da noite, né, às 19 horas. Ainda vai Isso. dar para pegar pelo menos uma horinha de live. Já dá bom, né? Já dá para assistir muita coisa. Pelo menos, eu vou estar lá, né, com o meu cartaz, como diz o Matheus, Roma em Itália Est. Eu, desde já agradeço a sua presença e quem mais puder assistir, porque a gente pensa aí em sempre estar produzindo, buscando levar um pouco do que a gente gosta para outros públicos, porque produção científica é isso, né? É levar a ciência, levar o conhecimento para além da universidade. É isso. Então, gente, olha, dia 4 e dia 11, às 7 horas da noite, 19 horas, no canal do professor Adílio Souza. Assistam a divulgação, o lançamento, é isso a palavra, o lançamento que tinha me fugido. Assistam o lançamento do Quem livro. perder no Instagram terá acesso no canal no YouTube, porque eu pretendo migrar do Instagram para o YouTube também, porque eu sei que algumas pessoas não gostam muito do Instagram. Acontece, Então né? tá ótimo. Então tá ótimo. Então vai ser lá mesmo, qualquer coisa. Então, gente, até a próxima. Pronto, a gente Tchau, pode parar a gente. gravação. Pronto.